Então, para que a gente consiga estudar parasitologia, né, a gente tem que entender a vida de modo geral. A partir disso, a gente tem que saber que a vida ela é dinâmica, né, e esse dinamismo ele vale para todas as espécies, porque independente do ser vivo, ele sempre vai buscar permanecer vivo e a manutenção da espécie dele. E os parasitas são seres vivos, então eles também fazem isso. Então, os parasitas são seres vivos e por isso a gente tem que entender esses seres numa visão mais ampla, né? Não só os parasitos em si, mas lembrar que eles não estão sozinhos no nosso planeta, né? Essa vivência de várias espécies no nosso planeta, ela vai ser regulada por duas leis básicas, que é a interdependência entre uma espécie e outra e a reciclagem dos nutrientes. Então, já que as espécies elas precisam dessa interdependência, a gente tem que ter em mente que essa interdependência ela é dinâmica e busca dois aspectos principais: o alimento e a proteção. Nessa busca ocorrem, né, associações de diferentes tipos e essas associações elas ocorrem basicamente para fornecer oportunidade da espécie evoluir e garantir a vida. Durante o desenvolvimento da vida na Terra, muitas dessas associações foram bem sucedidas, à medida que elas foram promovendo modificações que levaram os seres a se adaptar, não só no corpo, mas também nos processos fisiológicos e reprodutivos. Essas associações e essas modificações, elas são tão interessantes que elas podem ser estudadas de diferentes aspectos. Dentro desses aspectos, né, a gente tem os aspectos biológicos e médicos, que vão ser aqueles em que a gente vai focar mais. E aí essa interdependência que as espécies têm entre si, elas precisam ser entendidas como um processo que vai ocorrer tanto no nível de ecossistema, né, no nível macro, como também no nível de cada organismo, como se cada organismo fosse um ecossistema. Então, durante a história evolutiva da Terra, essas interações elas acabaram se formando e elas podem ser classificadas de várias formas, de acordo com a ecologia. Então, a gente tem o comensalismo, né, quando não vai causar dano ao hospedeiro, no caso, o mutualismo, que é quando causa benefício, que é o que a microbiota faz com a gente, e o nosso objeto de estudo, que é o parasitismo, que quando o hospedeiro leva desvantagem na relação. Dentro da parasitologia, a gente tem essa tríade, que a gente chama de tríade epidemiológica de doenças. Essa tríade ela vai ser formada pelo hospedeiro, pelo meio ambiente e pelo agente. Tá? No caso, essa tríade, na parte do hospedeiro, ela vai contar com os fatores genéticos, nutricionais, idade, sexo e o estado imunológico do paciente. No caso do agente, a gente tem que levar em conta a dose infectante, a quantidade de agentes que vão estar presentes no corpo do hospedeiro, o tempo em que esses agentes vão estar parasitando, o local de entrada, se é por via alimento, se é pela pele ou por outras vias, a multiplicação, né, o quanto esse agente consegue se reproduzir, e a virulência, que é a capacidade de causar doença. No caso do meio ambiente, nós temos que levar em consideração as condições climáticas. Algumas doenças elas são propagadas com maior facilidade em determinadas condições climáticas. As condições socioeconômico-culturais, né, a gente sabe também que quanto menor as condições socioeconômicas, mais fácil a transmissão das doenças. E no meio dessa tríade nós temos os vetores, que são aqueles seres que vão transmitir os agentes aos hospedeiros. Então nós podemos concluir que o parasitismo ele é resultado de adaptações, tanto morfológicas quanto biológicas. No caso das morfológicas, as degenerações, que são perdas de alguma estrutura, e a hipertrofia, que é o aumento de alguma estrutura. No caso das adaptações biológicas, esses seres parasitas eles tiveram que se adaptar, né, reprodutivamente e também se adaptar para resistir às agressões do hospedeiro. Nesse sentido, então, o relacionamento das espécies, né, que vai nos interessar, que é
a relação dos parasitos com o ser humano principalmente, e com outros seres, além do ambiente também, é que vai determinar, né, no último caso aí, a existência de parasitos e, por consequência, o parasitismo, que é quando um ser ele vai usar o corpo de outro para conseguir alimento e abrigo. Só para exemplificar, vamos pegar o exemplo da esquistossomose, né? Então, no foco natural de uma parasitose, a gente vai ter um interrelacionamento com as condições ambientais, e aí vai entrar o relevo, solo, clima, flora e fauna, além de outras condições necessárias também para que essa parasitose ocorra. No caso aqui da esquistossomose, essas condições são: então, a coincidência de hábitats, tanto do hospedeiro quanto dos vetores, né? Não adianta ter o hospedeiro, mas não ter o vetor para transmitir esse parasito. O número suficiente de hospedeiros e vetores para que o parasito possa estar circulando entre eles, além do número suficiente de parasitos para que ele possa estar presente no hospedeiro e no vetor. E, por fim, as condições propícias para a transmissão, que são aquelas socioeconômicas que a gente já falou.